Fala pessoal, mais uma vez a gente está aqui para poder compartilhar o Evangelho com você. Espero que possa te edificar, espero que você possa compartilhar com as pessoas que você conhece. Bom, hoje a gente vai falar sobre justificação, na verdade a gente vai começar a justificação parte 1, depois o Victor vai vir com justificação parte 2. E eu quero apenas iniciar hoje e convidar você a degustar dessa verdade que é a gente ser justificado por Deus. Então, eu quero começar aqui introduzindo esse assunto com um livro de um rabino que é intitulado Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Nesse livro, o rabino conta a experiência dele sobre o falecimento e a doença do seu filho de apenas 12 anos, e ele disserta que a coisa mais importante, ou o dilema mais importante da humanidade é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E, obviamente, toda pessoa que tem um trauma, uma dor e passou por alguma experiência muito séria na vida vai concordar com esse rabino. Porém, mediante a palavra, mediante a Bíblia, não é bem assim. Então, me permita aqui discordar dele de uma maneira muito respeitosa. A gente sabe que as pessoas passam por dores na vida. Porém, esse não é o dilema mais importante da nossa história, da nossa narrativa humana. E aí você vai me perguntar, Gustavo, então qual é o dilema mais importante da narrativa humana? Bom, é uma pergunta, na verdade. E essa pergunta é deixa eu colocar dessa forma, como pessoas falhas, errantes e pecadoras e pecadores como nós podem se relacionar com um Deus perfeito, santo e justo? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje, e mediante a Bíblia e toda a narrativa bíblica, mediante uma cosmovisão cristã, esse é o dilema mais importante da nossa história. Como eu, Gustavo, pecador, falho, errante, posso me relacionar com um Deus perfeito, santo, justo, bom, com caráter perfeito? Como isso acontece? Vamos para o texto. Romanos capítulo 3, verso 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bom, aqui Paulo está falando para pessoas que se converteram à fé cristã, que estão morando em Roma, e muitos judeus, também nesse contexto, não só gentios, mas também judeus. E ali ele está começando a dissertar e a falar uma coisa muito importante. A primeira verdade que ele expõe aqui não há diferença entre judeu e grego, não há diferença entre o gentio ou o religioso ou o judeu, não há diferença. Todos estão debaixo do pecado, todos são pecadores. E essa é a primeira verdade que a gente começa a falar hoje, que não há diferença entre uma pessoa, o cara que está fazendo uma coisa horrível, e a pessoa que, não, só menti. Todos nós somos pecadores. Não há diferença. Se você acha que você é melhor do que aquela pessoa que está fazendo uma coisa super errada diante dos olhos da sociedade e você não está fazendo, não. Todos nós somos pecadores, Todos nós temos pecado diante da perspectiva divina, não há diferença.
Mediante isso, ele começa a quebrar o orgulho dos judeus. Por quê, Gustavo? Porque os judeus achavam que eles poderiam ser salvos pelas obras da lei, né? Como o Vitor falou no vídeo passado. Então, pelas obras da lei, a gente não pode ser salvo. A gente não é aceito por Deus mediante as obras da lei. O ponto aqui é pela fé. Pela fé, mediante a graça. Pela fé, mediante a graça. Deixa eu te dar um exemplo sobre o que eu estou querendo dizer. Imagine que você foi acusado e você está para ser condenado. Você foi julgado, você vai ser condenado, você vai morrer, ok? E Deus é o seu juiz. E ele vai falar: o Gustavo está condenado. Está prestes a dizer isso e a bater o martelo. Porém, nos 45 do segundo tempo, Jesus se levanta e fala: peraí, eu vou no lugar dele. Eu vou dar a minha vida por ele. Eu vou pagar o preço pela liberdade dele. Isso é justificar alguém. Isso é declarar alguém justo. A partir do momento que Jesus falou isso, Deus bateu o martelo e disse: ok, o Gustavo está inocentado. Justificação é declarar. É o ato de Deus declarar que você é justo. É o ato de Deus declarar que as portas do céu foram abertas e você é recebido como um filho amado. Você foi inocentado. E por quê? Porque Cristo derramou o seu sangue. Então, a resposta para a nossa pergunta é: como nós, pecadores errantes, podemos nos relacionar com Deus Santo e Perfeito? Porque esse Deus Santo e Perfeito se tornou um ser humano e pagou o preço no meu e no seu lugar para que eu e você pudéssemos usufruir de uma vida. Pudéssemos ser recebidos pelo reino dos céus. E é isso que o texto fala no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra gratuitamente significa que não houve um preço pago por nós para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Em outras traduções, quando Paulo usa o termo justificado, é o mesmo que ele diz aceitos por Deus. Aceitos por Deus. Essa primeira palavra nós vamos ver ela lá em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 15, verso 6, aonde o texto fala que Abraão creu e foi aceito por Deus. Abraão creu e foi declarado justo por Deus. E é exatamente isso que acontece com a gente a partir do momento que a gente crê em Cristo Jesus. Eu não sou aceito por Deus por aquilo que eu faço, mas eu sou aceito por Deus mediante a minha fé em Cristo Jesus. A partir disso, eu começo um relacionamento com Deus perfeito. Ainda sou pecador, mas comecei um relacionamento com Deus perfeito. E à medida que eu me relacionar com esse Deus perfeito vai me tornar cada vez mais parecido com Ele. A justificação ela vai me levar para a santificação, mas essa é uma outra conversa. Porém, agora, eu estou no lugar onde eu fui justificado, onde eu fui aceito por Deus, eu fui perdoado por Deus, eu fui inocentado. Eu estou num lugar onde eu posso exultar, onde eu posso cantar sobre a alegria de ser perdoado. E aí a gente eu vou me lembrar de Salmo 51, verso 11, se eu não me engano, que ele diz: dai-me a alegria da tua salvação. Eu vou lembrar de Atos capítulo 2, e 3 e 4, quando os textos vão dizer que à medida que as pessoas iam conhecendo Jesus, havia alegria. Ou seja, a justificação, o fato de eu ser aceito por Deus mediante a fé em Jesus, vai me trazer alegria. E isso é uma coisa que a gente não tem visto no meio cristão. Isso é uma coisa que a gente nem tem visto na sociedade. A falta de alegria. A gente precisa entender que nós somos inocentes. Nós somos justos diante de Deus. Nós somos aceitos por Deus. Não porque nós somos alguma coisa ou porque nós somos muito bons. Não.
mas nós somos aceitos por Deus porque nós cremos naquele que foi bom, naquele que viveu no nosso lugar, naquele que morreu no nosso lugar, aquele que ressuscitou. Nós somos justos por Deus, declarados inocentes, e temos a alegria de ser perdoado por Deus, de sermos aceitos por Deus. Então exulte, cante, se alegre, vibre, porque você foi inocentado. Você tem motivo de sobra para estar alegre hoje. Então, se você se sentiu o pior dos pecadores, se você se sentiu o pior biscoito do pacote, agora você pode olhar para os céus e lembrar: você foi inocentado, você foi justificado, você é perdoado. Então, alegre-se, regozije-se, porque você é justo diante de Deus. É isso, pessoal. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa alegrar o teu coração com essa verdade de saber que você é inocente, declarado justo diante de Deus, e nada vai tirar de você esse título, essa posição, esse relacionamento. Deus te abençoe, compartilhe com seus amigos e até a próxima.